Estamos aqui mais uma vez, hein? Tudo jóia, André? Agora Tudo sim, jóia, estou por André? aqui. Deixa eu Na melhorar, Twitch também. Agora deixa eu sim, estou por resolver. aqui. Tem Twitch dois áudios também. aí. Agora sim, estou por aqui. Acho que eu tô ouvindo você. Você tá com áudio Agora vazando sim, aí, estou cara. por aqui. Acho que eu tô ouvindo você. Você tá Eu com tô áudio com vazando aí, fone de cara. ouvido, não sei se é meu Não? mesmo que tá vazando. Eu tô com fone de ouvido, não sei se é meu Não? mesmo que tá vazando. Eu tô com Peraí que eu vou fone de resolver já. ouvido, não sei se Normal é aqui, meu Rony. mesmo que tá Pelo vazando. menos Fone de aqui ouvido, a É, gente tá normal. aqui não tá vazando, vê se. Vou jogar isso aqui em tela cheia. galera colou. Tô tweetando aqui para chamar o pessoal, né? Dar uma fortalecida no evento de hoje. Boa. Muito bom. Cara, primeiramente, obrigado aí por você ter aceitado de imediato, assim, quando eu fui. Pessoal, comecei a conversar com as pessoas, quem vocês indicam pra gente fazer um rolê assim, todo mundo chegou, olha, mano, André, troca ideia com o André que funciona e o conteúdo é bem pertinente o que a gente tá fazendo. Obrigado por aceitar de imediato. Como eu sempre falo, pessoal, todo mundo que vem aceita o nosso convite aqui para participar do aqui junto na Vind. É uma participação voluntária. As pessoas vêm porque realmente quer fazer a diferença no que a gente está construindo. E, cara, se apresenta aí para a galera te conhecer, saber o que, que você faz, da onde você vem, o que você está fazendo aí, por favor. Vai lá. Bom, eu preparei aqui um slide de apresentação, mas eu vou pular ele, então, quando chegar a vez dele. Galera, hoje eu trabalho aqui, eu sou fundador do Flow. O Flow é uma consultoria de treinamento de competências comportamentais, entre elas a comunicação, uma das mais desejadas aí. E eu também sou professor na Linux Tips. Esse atualmente é a minha ocupação. Eu trabalhei recentemente, ou nos últimos 25 anos, em TI. Trabalhei em várias empresas, o UOL, Walmart.com, na Cision, enfim, trabalhei de tudo um pouco. Eu venho da área de telecom, depois infraestrutura, data centers, aí virou cloud, DevOps, SRE, então de tudo um pouco, e hoje eu estou. Esse sou eu atualmente. Consegui me apresentar, é uma jornada longa, mas para poucos minutos, para não entediar o pessoal. Não, perfeito, cara. Você deixou claro aí. Mas antes de você começar, quando foi que nasceu o interesse por comunicação não violenta? Cara, assim, quando começou a nascer interesse por assuntos não técnicos, né, não só a comunicação, foi quando eu assumi uma gerência. Quando eu virei gerente, eu estava no UOL na época, em 2009, e eu falei, putz, mudou aqui o negócio, né? Antes, né, o sistema você dá um comando, ele executa, se não executar, ele cospe ali um erro, um log, e aí, de repente, eu estava gerenciando um time de pessoas ali, e não é a mesma coisa, né? Cada um você fala uma coisa, entende de um jeito, ou você fala uma coisa, a pessoa gosta, você fala a mesma coisa do mesmo jeito que a outra, a pessoa não gosta. Falei, caramba, que variável é essa que muda tanto e que como é que a gente lida com isso? E aí eu fui buscar, e lá na época no UOL também tinha boas parcerias com empresas de treinamento, desenvolvimento de liderança, e eu consumi todo esse tipo de conteúdo, livro, treinamento, tudo que tinha nesse sentido para me ajudar a ser um melhor gerente, eu consumi e colocava em prática. E ajudou de verdade mesmo, ajudou. Foi, eu acho que desde 2009, 2010, então, que eu comecei a me interessar por temas não técnicos, além de temas técnicos. Comunicação, processos de delegação estruturado, relacionamento interpessoal, inteligência emocional. Comecei a curtir muito isso, assistir, consumir todo esse tipo de conteúdo. Então, eu diria que eu estou Nossa, a gente está em 2023, eu estou pelo menos há 13 anos consumindo esses conteúdos, e eu estou nos últimos 5 anos, que eu fiz a transição de carreira, né, realmente encerrei ali na carreira de TI técnica, para a transição de carreira como consultor de treinamento e desenvolvimento humano, não desenvolvimento de sistemas, mas agora desenvolvimento humano, que é bem parecido, porque tem bastante bug também, tem bastante coisa que precisa atualizar frequentemente, precisa rodar uns fix ali, não é muito diferente, não. Eu fico contente de saber que eu conheci comunicação não violenta aqui na Vind. A Thaís me apresentou algumas coisas quando eu comecei a
já começou a me mentorar ali, ela trouxe algumas coisas para eu ir buscar conhecimento com isso. E confesso que logo que eu tive contato, eu terminei minha faculdade e aí quis fazer uma pós-graduação em desenvolvimento humano e gestão de projeto. Porque era muito o que eu queria. Eu percebia que fazia muita diferença no trabalho com os desenvolvedores no dia a dia. Eu conheci um pouco mais disso e foi sensacional. Cara, obrigado por responder isso daí. E agora, deixo por você aí. Depois, no final, o pessoal já tá aqui online. Pelo jeito, o som tá funcionando bem. Tá ok na Twitch. Eu acho que dessa vez não erramos tanto, que nem normalmente eu faço. O pessoal me deu umas dicas aí, funcionou dessa vez, um roteirinho. E no final, acho que você conduz aí, se você quer que o pessoal te interrompa para fazer pergunta a quem está online aqui, ou se deixa tudo para o final e você faz a apresentação de uma vez só. Você que sabe, você vai deixando o tom de como você quer. Beleza? Combinado, combinado. Bom, eu já vou combinar essa parte aqui. Então, pessoal, vai escrevendo no chat aqui o que vocês tiverem, porque senão fica entediante, né? Fica entediante demais só eu falar e a galera não interagir aqui. Então, pode mandar ver no chat aqui, eu que lute para conseguir mostrar a apresentação e acompanhar o chat, mas aí, Robertson, você me ajuda aí se eu perder algum comentário importante, alguma pergunta importante. Pode ser? Sem problema. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, da apresentação. Caramba, é bastante coisa aqui para sair do Twitch, compartilhar a tela certa, ver se eu estou na tela certa aí, pessoal. É uma tela que é o título da apresentação. Não adianta fugir, você precisa se comunicar. E quem vai ajudar a gente com isso é a querida comunicação não violenta. Beleza, tá funcionando, cara. Tá funcionando? Você está ajustando aí, tô vendo, né? Boa. Opa, ficou bom. Muito bem. Então é isso. O som tá ótimo, o Valtênio está falando. Então vamos embora. Eu já me apresentei, então não vou mais colocar muito tempo aqui nesse slide. Esse painel aqui é o painel das empresas que eu passei. Eu costumo dizer que é o painel dos meus patrocinadores hoje, porque foram as pessoas que eu trabalhei, segui carreira, que pagaram minhas contas. Então, tudo que eu, de alguma forma, construí nesse mercado são esses os patrocinadores na minha vida. E eu fui, por mais de 20 anos, na área de TI, e nos últimos 5 anos eu estou trabalhando como consultor de treinamento e desenvolvimento, palestrante, mentor, mais com foco em liderança, cultura e competências comportamentais, soft skills, de uma forma geral. Fundei o Flow Foco para poder fazer isso de uma maneira oficial, e eu tenho muito orgulho de falar que eu sou professor na Linux Tips. Esse sou eu. E a comunicação não violenta? O que dá tempo da gente falar hoje de um tema tão abrangente? Dá tempo de eu, pelo menos, explicar para vocês o que é, por que a gente usa isso, como é que é a estrutura de utilização da comunicação, os principais elementos dela, e vou dar uns 4, 5 exemplos na prática ali de como usar, como colocar ela na sua fala. É assim que eu estruturei. Mas antes, o que acontece quando a gente não usa uma comunicação eficiente, quando a nossa emoção ferve e a gente vai ali para uma comunicação mais agressiva, mais afiada, né? Eu não sei se vai dar certo de passar aqui na Twitch. Eu tenho um vídeo que é um áudio, né? Que eu extraí o áudio e legendei, de uma treta recente que apareceu lá no Twitter, uma daily que estava acontecendo, um dev começou a tretar com o outro, a pessoa que estava conduzindo ali tentou, a Thaís já viu essa daí, né? Gente, então, horror. Deixa eu colocar aqui, porque aqui é um laboratório maravilhoso para a gente falar desse assunto e de certa forma, uma aplicabilidade direta da forma de se comunicar usando o CNV. Vamos lá. Esse é o áudio. Dá uma olhada aqui, deixa eu dar um play, tomara que passe direitinho. Acho que tá no pause aí. Precisa dar mais um play. Autoplay. Eu cliquei de novo aqui, mas foi minha mão que deu uma tremida aqui. Eu vou colocar em tela cheia para ficar melhor e vamos de outro play. Uma coisa é você... E eu vou ficar comentando entre que eu vou ficar dando, então o que eu vou ter que conseguir, porque eu vou ter que fazer um campo de análise agora, entendeu? A resposta podia vir bem mais rápida, mas já que não veio, tá tranquilo.
Caramba, você quer que a resposta venha mais rápido ou venha mastigada? Porque não passou 2 minutos do que eu te mandei. Mano, eu tô em 3 projetos, tudo mastigado. Beleza, você tá em 3, eu tô em 5, cara. Você tá em 3, eu tô em 5. Não, você é um desenvolvedor sênior, não tem que pegar na sua mão não, rapaz. Você é barbado, você já trabalha há 20 anos. Desde que você fala comigo, eu tô arrombado. Eu não te desrespeitei, não. Olha aqui, ó. Rapaz, eu não te xinguei, não. Você tá nervoso, o problema é seu. Tem 6 pessoas aqui e todas provam que eu não faltei com respeito com você. Eu não faltei com respeito com você. Sem ofensa, gente. Você que me ofendeu, eu não te ofendi. O meu recado já foi dado. Fica me colocando aí nas suas pendências, velho. Vira homem, velho. Ô, Fausto, por favor, gente, vamos seguir aqui. Bom, tá bom, já deu para ter uma ideia aqui de uma dele para a gente usar como exemplo aqui na conversa de hoje. Bom, logo de cara, né? Opa, peraí, deixa eu mudar o slide aqui. O que acontece quando a gente perde a mão na comunicação? Tem 3 coisas que de cara já dá para perceber aqui e acontece com a gente. A gente vai para um lugar de julgamento e crítica, né? Você é barbado, não tem que pegar na sua mão, não, você é desenvolvedor sênior. Aí o outro fala, mano, olha como você fala comigo, né? E tal, e né, seu arrombado. E assim vai, julgamento e crítica, sobe todos os nossos mecanismos de defesa, tudo que a gente fala, a gente já quer dar uma em cima na hora, e a gente vai para o que na comunicação a gente chama de lei de recuo e ataque. Em vez de ser uma comunicação fluida, gostosa, tal, é ataque contra defesa ali o tempo inteiro. Quem sofre? A comunicação. Como é que, né, quem pode nos salvar nessas horas aqui? A estratégia, a estrutura da comunicação não violenta. Comunicação não violenta, ela é baseada nesse livro com o mesmo nome, do Marshall Rosenberg, que são técnicas para a gente usar na nossa forma de se comunicar, e que hoje, quem estiver aqui nessa live, pelo menos, já vai conseguir identificar os elementos e já usar. Minha ideia é que vocês, deixe de uma forma que seja já, saiu dessa live, você já consegue se arriscar a mudar sua comunicação e usar uma comunicação com essa estrutura. É importante eu dizer o seguinte, apesar desse nome, comunicação não violenta, dá a impressão que é uma comunicação fofinha, né? Uma comunicação bonitinha, uma comunicação amorosinha, né? Mas não é, tá? Eu gosto de falar isso porque não é. É um erro comum associar a comunicação violenta ao nome literal. Então ela não é isso. Porra, não é boazinha bonitinha. Ela é muito assertiva, ela é muito direto ao ponto ali, ela é muito eficiente. Porque quem não lê o livro, só de ouvir, né, comunicação não violenta, se eu falar com jeitinho, eu estou usando... Não, tem uma estrutura, e é isso que a gente vai falar. Bom, primeiro, o que é, então, a comunicação não violenta? Ela se baseia nas nossas condições humanas de se comunicar. O autor, ele entende que nós somos humanos e a gente tem habilidades de linguagem, mesmo em condições adversas. Então, a comunicação não violenta se baseia nisso. Ela assume que a gente tem necessidades básicas em todas as ações de comunicação que a gente faz, e as nossas ideias de quando a gente está se comunicando nada mais é do que uma ação desesperada de atender uma necessidade que a gente tenha. E ela busca trazer consciência disso, dessa necessidade, tanto da nossa, da minha e da outra pessoa, né? Da nossa quanto da outra parte na comunicação. Identificando o que está por trás, realmente, dessas mensagens, para que a gente possa falar sem grosseria, né? Falar sem agredir, ouvir sem se ofender, que é muito importante também. Às vezes a gente fala, porra, eu até consigo me comunicar bem, o problema é o outro. Não, se você se ofende quando a pessoa fala, você também precisa melhorar isso na comunicação. E aí o conflito fica produtivo. Infelizmente, não dá para eliminar conflito da nossa vida. Conflito faz parte da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, de melhores entregas, de um trabalho mais desafiador, mas eles precisam ser produtivos, né? Precisam ser no campo das ideias. E esse é um formato que vai ajudar. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, ainda não? Então vamos embora. Posso ir seguindo aqui, estão me ouvindo bem, está tudo certo aqui, né? Eu acho importante falar um pouco, eu acho sempre importante falar,
sobre o Marshall Rosenberg. Infelizmente, ele já faleceu, ele faleceu em 2015. A especialidade dele é psicologia social, nasceu em Detroit, nos Estados Unidos. Ele fundou um centro de comunicação não violenta, CNVC, em 84, e olha que coisa incrível. Ele introduziu programas de paz usando esse modelo de comunicação em regiões que estavam dominadas por guerra. Sérvia, Croácia, Ruanda, Oriente Médio, Sri Lanka. O que eu gosto de dizer é o seguinte, se deu certo na guerra, em regiões assoladas por guerra, não é possível que não vai dar certo entre InfoSec e desenvolvimento, que não vai dar certo entre ali os DevOps com alguém da área de negócio, que não vai dar certo, enfim, não é possível que não dê certo no nosso dia a dia de trabalho, gente. Se não der certo, a gente não está usando direito, porque olha onde que esse negócio deu certo. Então, para mim, já está mais do que provada, passou em todos os testes e também em produção. Vamos lá, quer começar a usar a CNV na sua vida? São 4 elementos. Eu gosto de dizer que são 4 variáveis, né? Como eu estou falando com galera de TI, desenvolvedores, são 4 variáveis que você vai popular para poder usar bem. Quais são essas 4 variáveis? Observação, sentimento, necessidade e o pedido. Se você, na hora de se comunicar numa situação, mapear essas 4 variáveis, identificar, mapear e usar na sua fala, você está com sucesso, com êxito, usando a comunicação não violenta. Vamos, então, agora, eu vou mergulhar em cada uma delas e explicar o que está por trás de cada uma delas, a estrutura delas. André, só um minutinho. E aí vocês fiquem à vontade para me interromper. Eu acho que a Júlia levantou a mão, não sei se ela queria falar alguma coisa. Oi, obrigada, Vavá. Eu ia deixar, né, para sempre. Eu queria saber se tu sabe mais, assim, exatamente que programa que esse cara introduziu em regiões de guerra, porque é uma grande afirmação essa, né? Ela é uma frase grande. Tu sabe mais de como que funcionaram esses programas? O que funcionou foi que os mediadores dessas guerras, as pessoas que participaram da mediação de paz, eles foram treinados pelo Marshall Rosenberg na comunicação não violenta. Então, as pessoas que fizeram as negociações de paz e tudo mais, eles tinham habilidade de usar a CNV, foram treinados no Centro de Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg, e aí ele ganhou crédito desse trabalho que foi feito. Entendi, valeu. Beleza. Desculpa, eu não tinha te visto que eu tô navegando entre a tela da Twitch e a tela dos slides, eu não estou voltando aqui na tela do Google Meet. Então, galera, Oswaldo, obrigado por ter me chamado a atenção. Sempre que tiver alguém aqui com a mão levantada, pode me interromper, porque eu estou na tela dos slides e do Twitch aqui, para poder ver se está dando tudo certinho ali e ver o chat do Twitch também. Mas de vez em quando, agora que eu descobri que tem essa tela aqui também, eu apareço por aqui. Boa. Eu só não interrompi porque eu achei que de repente dava para segurar para a gente responder no final. Se você permitir e o pessoal puder interagir com você, eu dou um toque para vocês que alguém levantar a mão. Eu acho que pode interagindo sim, viu, galera? Se for uma pergunta que for mais estrutural tal, vai deixando para o final. Mas se for algo ali do que eu estou falando e você acha que faz sentido, já pode interromper e a gente já vai tirar a dúvida para você não seguir com nenhuma dúvida, para ficar mais gostoso a conversa sobre isso. E também para não ficar falando aqui, só eu falando. Obrigado, Júlia, pela pergunta, obrigado por essa troca aqui. Vamos lá? Bom, eu vou falar de observação, então, eu vou falar desses 4 elementos e agora eu vou falar da observação. Qual que é o lance de observar? É você conseguir observar a situação sem avaliar, sem julgar. Pô, o que é isso, André? Explico melhor. Quando a gente julga uma situação, quando a gente rotula uma situação ou julga alguém, logo de cara a gente habilita mecanismos de defesa nessa pessoa. A pessoa tende a se fechar e tende a começar a te responder, a agir com agressividade. O que quer dizer observar sem avaliar, sem interpretar? É quando você está comentando os fatos concretos daquela situação, algo que não é baseado no seu viés, na sua interpretação.
elas são avaliações de cada momento daquele contexto. Para ficar bem fácil, é o seguinte, se você está falando de uma situação e você descrever essa situação como se fosse uma câmera, você deu play em algo que foi filmado e com som e vídeo, né? Se você deu play e está assistindo aquilo, você descreveu com habilidade a comunicação, a situação. Então, se eu falo assim, eu estou aqui numa outra sala, eu voltei para o Meet, que tem mais gente aqui, se eu falo assim, pô, o Diego está aparecendo na minha tela e o Diego está está dando uma esticada aqui, está colocando o braço para trás. Isso foi o que eu observei. A Júlia também esticou os braços. Isso foi o que eu observei. Agora, se eu falar, o jeito de falar errado, eu falar julgando, falar assim, eu acho que o Diego está cansado já está desconfortável, e a Júlia já está desconfortável. Porra, isso é uma interpretação minha. Uma câmera pegaria, que foi o que eu exatamente ouvi. Ele colocou o braço aqui e a Júlia esticou os braços. Eu vou pegar vários exemplos aqui para a gente brincar disso, e eu vou brincar com o pessoal no chat também. Vamos lá. Galera do chat, eu vou colocar uma frase aqui, e nessa frase você coloca o seguinte, essa frase, ela é um julgamento, um J, ou ela é um O, uma observação? Ela é um J ou é um O? Ou seja, ela é um julgamento ou é uma observação? Bora brincar. Aí você só bota J ou O, tá? Primeira frase. Na conversa de ontem, você parecia muito distraído. J ou O? Opa, já está aqui no Google Meet JJJ, e no Twitch o Murilo já mandou um J aqui, a Jéssica mandou um J, pegaram a ideia. Ou seja, eu não estou observando porra nenhuma aqui, eu estou julgando que a pessoa parecia distraída. Agora, eu podia falar, na conversa de ontem, você me pediu para repetir 3 vezes o que eu tinha falado. A Júlia levantou a mão, você quer interagir? Júlia, quer falar? Eu quero, mas deixa a Andréa acabar a frase dele. Então, eu poderia falar o seguinte, na conversa de ontem, se for uma observação, eu poderia falar, na conversa de ontem você pediu para eu repetir 2 vezes em diferentes momentos. Isso é uma observação. E aí eu posso falar, isso me dá a impressão que você estava distraído. Júlia? É que a minha leitura ela é meio essa, assim, tipo, eu acho que existe uma coisa, né, que é falar, fulano, você, né, ontem parecia meio distraído, tá tudo bem? Eu acho que até é um pouco mais amigável do que falar, fulano, ontem você pediu para eu repetir uma coisa 3 vezes. Tipo, pode ser isso, né, também existe uma outra forma de falar que é, nossa, a Joaninha estava distraída, né? Você tira a margem de dúvida, ou a margem, né, a palavra que indica subjetividade, né? Você me parece, né? O parece, eu acho que deixa uma abertura, assim, para mim, não sei. Essa é a minha interpretação da frase. Boa. Tipo, é um julgamento, mas é ruim, é violento necessariamente, sabe? Boa. Júlia, excelente você ter comentado isso, porque lembra que a gente está falando de uma estrutura aqui que ainda tem mais 3 elementos que vão ainda deixar a conversa mais suave. Mas o que eu quero dizer aqui, eu vou aproveitar o comentário da Júlia, é que a CNV, ela não é a bala de prata da comunicação. Se você tem um jeito de falar as coisas que faz sentido e tudo mais, e seu jeito funciona, maravilhoso. Mas se você está numa situação difícil e não sabe como falar, esses 4 elementos juntos, eles trazem uma comunicação assertiva e não passivo-agressiva, ou nem agressiva ao extremo. Mas sim, Júlia, vale também, mas agora eu vou ser bem, como se diz, didático com vocês na comunicação não violenta. Eu não vou falar se está certo ou errado, ou se funciona de outro jeito ou não. Eu vou trazer a didática mesmo da estrutura da comunicação. Vou pegar tem mais exemplo aqui para a gente usar. Puta, maravilhoso esse aqui. Você é grosseiro e agressivo com as pessoas. Observação ou julgamento? Você vê, a gente, quando fala com as pessoas, a gente tende a já falar o que a gente percebe daquela pessoa.
Julgamento agressivo, agressivo. JJJ, isso aí, galera. Quando a gente fala com a pessoa e a gente está incomodado, a gente vai direto para como a gente está se sentindo em relação a ela. Pô, você é muito agressivo, André. Pô, André, você é muito grosseiro. Pô, André, você é muito impaciente. Pô, o que uma câmera pegaria? Como é que na comunicação não violenta você precisa dar o passo atrás e estruturar isso? Pô, André, você bateu na mesa, subiu o tom de voz e apontou o dedo para tal pessoa. Isso foi o que a câmera pegou. André, você falou isso na hora que você estava conversando com tal pessoa. Então, isso é o que a câmera pegou. Então, essa é o exercício que a gente faz, dar um passo antes dessa conclusão que a gente chegou e estruturar o grosseiro, o porquê que a gente falou isso. Bom, tem mais 2 ou 3 exemplos aqui. Durante a reunião, você se ausentou 3 vezes para atender o celular. Maravilhoso. Vocês estão gabaritando aqui. Isso aí. Vamos para a próxima já. Já pegaram o jeito. Você é uma excelente DevOps. Você é uma excelente Dev. Você é uma excelente gerente. Você é uma excelente criatura. Quantas vezes a gente não ouve isso quando alguém quer elogiar nosso trabalho? Nossa, você é um excelente profissional. Você é um excelente... E aí, até para elogiar, é difícil saber o que eu faço para eu poder repetir. Porra, o que eu faço para você repetir? Pô, eu sou um excelente DevOps, por quê? Porque eu documento bem os ambientes que eu subo, eles já sobem na monitoração direitinho, já sobem com automação e tudo mais. Pô, André, você, quando sobe seus ambientes, você já sobe, ele já se conecta na monitoração, eles estão bem documentados, já sobem, tal. E aí sim eu posso falar, pô, isso faz de você um excelente DevOps. Ou gerente, pô, você é um excelente gerente. Tá, mas o que eu faço? Eu não sei nem repetir. Será que é porque eu me visto com essa roupa? Então, até para elogiar também, dar um passo atrás e trazer o que a câmera pega para a pessoa conseguir repetir. Agora, essa aqui é a que eu deixei para o final para ficar mais difícil. Você é uma ótima integrante da equipe e se preocupa com os outros. J ou O? Vamos ver como é que vai ser aqui. Observação, julgamento. Eita, ela tá bem pau a pau aqui. Gente, vou voltar para a dica da câmera. Uma câmera pega uma ótima integrante de equipe? Uma câmera pega uma pessoa que se preocupa com os outros? Não pega? Então, como é que eu descrevo? Como é que eu trago a observação para isso? Olha, deixa eu pegar a Maria aqui agora de exemplo. Maria Gabi. Maria, você... Com muita frequência você oferece ajuda, você vê as pessoas ali em alguma situação, coisa que você domina, você vai lá e oferece ajuda. Meu, como é que tá isso? Consigo ajudar? Eu já trabalhei nesse projeto antes, então eu vejo você oferecendo ajuda. Outro dia eu vi que o Gustavo, você chegou no Gustavo e falou, pô, Gustavo, você tá tão quieto hoje, você tá bem, você precisa de alguma coisa? Então, foi isso que eu observei. E aí isso me leva à conclusão de que você é uma ótima integrante e que você se preocupa com os outros. Então você vê que como é difícil, tem que exercitar isso, porque a gente vai direto para a nossa conclusão, e às vezes a pessoa nem sabe dizer, pô, por que eu sou uma ótima integrante aqui? Por que eu me preocupo com os outros? E aí eu consigo entender esse comportamento meu. Então, eu diria que observar talvez seja uma grande quebra de paradigma na forma de se comunicar. É onde eu percebo mais desafio para ajustar na comunicação. Mas essa é a forma de observar, essa é a maneira de observar. Essa é a variável observação na história na hora que você vai comunicar alguma coisa. Pode falar, Gustavo. Agora eu ouvi o barulhinho e voltei para a tela. Legal. Acho que um truque, talvez, para ajudar, assim, seria evitar adjetivos, talvez. Acho que eles trazem, né, já por si só um julgamento, né? Então, um ótimo ou um ruim, né, são adjetivos que já qualificam ali alguma coisa, né? E é um julgamento, querendo ou não, né? Então, pode ser um certo truque, assim, para ajudar nesse momento? Sim, adjetivos, você evitar adjetivos já evita que você fale algo que você chegou a uma conclusão para chegar nesse adjetivo. Por que você chegou nesse adjetivo? O que você observou? Quer ver um outro truque também que eu gosto de usar? Geralmente, se você fala você é ou você não é, a continuação da frase tende a ser um julgamento. Então, se você transformar isso para você fez ou você falou, tende a ser uma observação. André, você fez isso.
E aí sim você traz a sua percepção, pô, por você ter feito isso, aí você continua com a construção da CNV. Mas o você fez, você trocado pelo você fez no lugar de você ou você falou no lugar de você que nem, vamos supor que eu tenho uma mania horrível de interromper as pessoas quando elas estão falando. Em vez da pessoa falar, André, você é muito impaciente, ou você é ansioso, ou você é mal educado, eu falo, André, você interrompeu o Gustavo na hora que ele estava no meio do raciocínio dele, você também interrompeu o Diego. Então, eu te percebo interrompendo as pessoas com frequência. Eu percebo você fazendo uma coisa. Isso é um jeito de observar um comportamento, identificar e observar um comportamento. Valeu pela fala, pela agradeço. Opa, Cassiano levantou a mão. Vou continuar aqui mesmo. Pode falar, Cassiano. A minha pergunta, não que é um pouco parecida com a do Gustavo, mas é quando você precisa, tipo, por exemplo, tentar trazer um assunto de algo que é um pouco mais, já tipo, um pouco difícil de você trazer. Por exemplo, vamos dizer que eu esteja sendo uma terceira pessoa numa conversa e eu vejo alguém sendo um pouco mais agressivo ou tendo um comportamento um pouco mais direto. Como que eu faço para apontar isso? Tipo, é difícil você chegar em alguém e falar assim, por exemplo, você foi agressivo, sabe? Tipo, tá sendo meio que um adjetivo, sabe? Ou, por exemplo, falar para a pessoa, a forma como você falou, por exemplo, você criticou algo da pessoa, mas aí, às vezes, na cabeça dela, aquela crítica, tipo, é válida, sabe? Como que eu vou apontar para ela que a forma com que ela fez aquela crítica não foi legal, sem, tipo, eu também aparecer, tipo, um pouco agressivo, sabe? Porque daí eu tô tentando usar a comunicação não violenta com alguém que tá usando comunicação violenta, eu preciso apontar isso para ela. Aí, tipo, é um pouco difícil eu imagino, pelo menos, é difícil para mim pensar nisso. Boa. Eu vou responder uma parte da sua pergunta agora com o tema da observação, mas ela vai ser completamente respondida quando a gente tiver os 4 elementos para eu poder dar mais exemplos. Combinado? Beleza. Combinado. Júlia, você quer emendar alguma coisa na pergunta dele ou é outra coisa que você ia comentar? Eu ia responder, mas eu acho que deixa quieto, depois a gente vê. Eu posso, então, responder e continuar, e se você tiver alguma coisa para acrescentar de dicas, de sugestões, como abordar, pode ser? Eu acho que a gente vai estar tirando sua apresentação inteirinha de ordem. Então valeu, obrigado. Aí eu não queria interromper o fluxo. Boa, agradeço. Então vamos lá, a ideia é essa mesmo, eu vou seguir a ordem aqui, mas eu vou responder parte do Cassiano, parte da pergunta dele, que é o seguinte, a gente pode pegar o próprio exemplo do que eu trouxe da treta lá, da treta que a gente assistiu agora há pouco. A hora que eles começaram a bater boca, eles começaram a agredir um ao outro, eles pararam de falar de algo que precisaria ser melhorado, né? Eles começaram só a agredir um ao outro. Tudo que você extrair lá não agrega em nada no trabalho que precisa ser feito. Se na hora que começou, a pessoa que estava como anfitriã da reunião, ela fala assim, parou, Fausto, parou. Eu estou entendendo que, do jeito que você recebeu do Fausto, está faltando alguma informação. Né? Porque eu falo, vou ter que ficar comentando enter, vou fazer um trampo de análise, não sei o que lá, porque aí a pessoa já parava e parou. E aí você volta a conversa para o isso, para a coisa que a pessoa está, e não para a agressão das pessoas. Volta a conversa e parou, gente. Deixa eu entender aqui melhor. Então, você está dizendo que você recebeu essa informação e está faltando informação, porque senão vai te gerar um retrabalho. Quais outras informações você vai precisar nessa situação, nessa task? De repente, a gente coloca até no template para acrescentar essa informação. Você vê que eu tirei o começo, eu já apaguei o pavio antes que chegasse perto da bomba. Então, essa é uma coisa, tá? Então, quando você está moderando, você é o moderador de uma reunião e vê que as pessoas começam a entrar e falam, parou, gente, parou. A gente está falando desse assunto aqui, eu quero saber se, em relação a esse assunto, o que a gente precisa fazer diferente para trazer a atenção para o assunto de volta. E vou continuar a apresentação, porque os outros elementos também podem ajudar. Mas, muito provavelmente, se a treta já aconteceu, Cassiano, você chama as pessoas envolvidas para conversar sobre isso e ver para não acontecer de novo, para o que deve ser feito diferente. Então, quando está acontecendo, você só para e traz a atenção que tem que trazer, sem deixar que as pessoas se agridam, né, verbalmente, e se continuou e já foi, você traz depois para uma conversa para entender ali uma forma de fazer. Respondi parcialmente, Cassiano? Posso seguir? Respondeu sim.
Boa. Vamos falar de sentimento, gente. Sentimento eu gosto de falar porque é o seguinte, fizeram um estudo com 500 mil de pessoas, e só 1/3 dessas pessoas conseguiram identificar precisamente as suas emoções na hora e como elas acontecem, como é que elas são disparadas. E aí, é só a gente mesmo pensar. Quantas vezes no dia você se dá conta ou você presta atenção o suficiente na emoção que você está sentindo e você consegue dar um nome certo para essa emoção? Aqui eu vou dar um exemplo que eu mais vejo por aí, que é assim, às vezes a gente chama uma emoção de outra coisa o tempo todo. Então, por exemplo, eu chego em casa irritado porque eu peguei muito trânsito, eu levei uma fechada, eu quase bati o carro, eu chego em casa, puta, irritadíssimo. Aí minha filha fala, pai, o que você tem? Ai, filha, tô cansado, deixa o papai quieto um pouco, eu tô cansado. Né? Pois chamou a emoção de cansado. Aí eu tô no trabalho e, puta, não tá dando certo alguma coisa, tô insistindo ali, não roda, não sobe, não roda tal. E alguém fala, nossa, André, o que você tem? Ai, cara, eu tô cansado, bicho, tô cansado, tá foda. Chamei de cansado também. Eu vim, faço uma apresentação para vocês, mas meu cachorrinho tá doente, eu tô super mal aqui. Putz, André, você tá diferente, o que você tem? Ai, gente, tô cansado. Você já viu gente que chama todas as emoções da mesma coisa, meio que fosse um coringa? Tô cansado, tô cansado, tô cansado. E às vezes eu tô cansado mesmo, falo, gente, essa semana foi puxada, eu peguei avião 2 horas da manhã, lá em Juazeiro, eu cheguei de madrugada aqui, e eu não dormi direito, tô cansado. 4 situações, a primeira, eu não estou cansado, a primeira eu estou irritado. A segunda, eu não estou cansado, a segunda eu estou frustrado, não está dando certo. A terceira, eu estou triste. A quarta, eu estou cansado. Por que você não pode chamar tudo de cansado? Porque o remédio para cansado é descansar. Mas se eu estou irritado, estou chamando estou cansado, vai tentar dormir irritado para ver se dorme. Se eu estou triste, vou tentar dormir triste? Não, eu preciso acolher, trabalhar isso de formas diferentes. Então, por isso, a gente precisa identificar, ser um pouco mais hábil em identificar nossas emoções. Faz sentido isso? Eu vi uns negócios subindo aqui no chat, deixa eu ver. O cansado é o primo do tô na correria, Valtene, é verdade, né? Tem gente que fala, tô na correria, tô na correria. Pô, isso não é emoção, de repente, ninguém consegue te ajudar se não fizer sentido. Olha... André, lá no chat também passou uma ali batido, que é o Murilo perguntando se, então, a observação é tudo que a câmera pega. Isso já na conversa ali um pouco antes. Boa, Bonito, é isso aí. A observação seria o que a câmera pega, imagem e som. Se você descrever o que a câmera pegou com imagem e o que foi ouvido ali, você observou com precisão, sem julgar, sem trazer o seu viés por trás, né? Sem falar de maneira enviesada. Bom, quem assistiu Divertidamente aqui, Divertidamente, os especialistas dizem que é um filme que foi muito feliz ali na forma como ele trouxe o estudo sobre comportamento, cérebro e tudo mais, é bem bacana. Ele aborda 5 emoções básicas. Se eu perguntar para vocês que estão assistindo aqui, faz um inventário aí de você, como você está, e identifica como é que você está se sentindo nesse exato momento. Só falar, pensa alto, se quiser, põe no chat aqui para eu ter uma ideia. Se falar entediado, vocês vão matar do coração. Mas como é que você está se sentindo nesse exato momento? Cansado. Cansado. Sacanagem, né? Bom. Quase 6 horas. Agora, olha que interessante. Eu vou pegar a tabela da própria CNV Brasil com... Ah, não, essa tabela aqui é da Julia West. A Julia West fala muito bem sobre emoções, ela tem uns talks bem bacanas. Olha que legal, essas 5 emoções básicas, elas derivam de acordo com a intensidade delas. Se a intensidade é alta, média ou baixa. Então, só aqui, olha o repertório de emoções que dá para a gente dar para o nosso sentimento. Dá uma visitada nessa tabela e vê se você responde diferente a pergunta que eu fiz agora há pouco. Como é que você está se sentindo nesse momento de acordo com essas derivações? Você escolheria uma outra descrição? Pode falar, José Félix do Nascimento Neto. Opa!
Então, eu gosto muito dessa área de comunicação, até li alguns livros a respeito. Aí, eu só queria pegar um gancho, assim, o que eu penso a respeito de quando você perguntar como é que você tá, a pessoa, pô, eu tô cansado. É porque, pelo menos no meu pensamento, né, é um pouco mais complicado você falar de sentimento para outras pessoas, então você volta a falar do seu estado físico, que é uma coisa mais prática, sabe? Porque as pessoas julgam menos o seu estado físico do que o seu estado mental, digamos assim. Então, se eu for falar que eu tô triste, eu tô alegre, as pessoas vão se preocupar mais do que eu falar, pô, eu tô meio cansado, assim, que cansar realmente eu vou só descansar, né? Então, acho que esse é um dos motivos quando você pergunta em trabalho alguma coisa, se não for seu namorado ou marido, no máximo você vai dizer, pô, eu tô meio cansado hoje, assim, sabe? Muito bem, José Félix, gostei muito do seu comentário. No dia a dia, naquele blá, 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 assim, como é que tá, tudo bem? Fala, né? Pode falar. Agora, se você tá tendo uma conversa difícil com a pessoa, precisa trazer um assunto, precisa ter uma comunicação ali com alguém que precisa ser resolvido e vai usar a CNV como estrutura, você precisa ter esse cuidado de identificar a sua emoção, como é que você se sente em relação à situação, porque em primeiro lugar você precisa ser honesto com você naquilo que você está falando e você vai se sentir melhor falando isso. Sentimento é uma coisa muito foda. Se você tentar botar um pano em cima assim, ó, ele transborda, ele explode, não tem jeito. Então, o quanto antes você identificar e der nome para ele, melhor você consegue acolher e lidar com ele. É simples, simples assim. Para o dia a dia, para bate-papo no café, você não precisa fazer isso, mas se é uma conversa séria que você ter com alguém, um ajuste de algo que não está pegando bem, o sentimento vai precisar encontrar um lugar e o sentimento mais adequado possível. Então, José Félix, se for para uma conversa séria, se for para uma conversa de acertar alguma coisa, de discutir algo, aí você vira a chave para usar de maneira mais acurada. A pergunta, qual o seu sentimento com isso? Eu não entendi, desculpa. Trazendo no sentido no lugar de como você está, se a gente perguntar como você está se sentindo diante dessa situação, ou como você está se sentindo agora, então talvez fica mais claro para as pessoas conseguirem responder exatamente o sentimento dela e não, tô cansado, amanhã a gente conversa. Não. Aconteceu essa situação agora, como você está se sentindo nesse momento? Boa, boa. Ó, segurem só a ansiedade de já querer encaixar, porque vocês têm que entender os 4 elementos, porque aí a gente consegue, faz igual a Júlia falou ali, ó, né, a Júlia comentou ali para seguir a sequência. Mas as perguntas estão boas, estão fazendo sentido ser agora para poder justamente ajustar. Vamos lá. Olha quantas coisas a gente pode melhorar no nosso próprio repertório, de quando a gente fala com a gente mesmo, como eu estou me sentindo. Então, começa a ter um pouco mais de carinho, mais cuidado, mais atenção com o seu próprio sentimento no dia a dia, com você mesmo, e na comunicação não violenta, se você for usar, esse é uma variável que você vai precisar usar com melhor precisão do que vinha usando. E aqui, essa é a tabela que eu comentei, que está no site do Instituto CNV Brasil, que são as necessidades, os sentimentos quando as necessidades são atendidas ou não são atendidas. Então, eu enchi vocês de repertório aqui para vocês terem palavras que possam te ajudar a entender o que está acontecendo com você naquela situação, que você vai conversar com alguém. Tá? Você pode estar sentindo algumas dessas coisas aqui, e aí vai te ajudar a estruturar, a mapear essa variável da maneira correta. E com isso a gente fecha sentimentos, fechamos observação e sentimento, e aí a gente vai para o elemento necessidade. Deixa eu ver se não tem mãozinhas aqui, né, em comentários, para a gente falar do elemento necessidade. Necessidade, gente, toda conversa que a gente tem com alguém, a gente tem necessidades por trás disso, né? Os diálogos visam atender uma necessidade, um objetivo, um fim, e muitas vezes não está claro, porque a gente já faz uma abordagem que é um julgamento, e a pessoa já se defende, já te ataca de volta, e aí a gente esquece que a gente está falando de uma coisa, de algo que precisa ser atendido, uma necessidade. Então, é importante, em qualquer conversa séria que precisar ser conduzida, a gente entender, identificar o que a gente quer e o que o outro quer, o que a outra pessoa quer. Me fala aqui, se vocês nunca entraram numa discussão que a outra pessoa não sabia nem o que ela queria direito. Ou você mesmo, às vezes você discutiu com alguém e você fala, puta,
Eu nem sei o que eu quero direito, eu só quero treta, sabe? Às vezes a gente entra numa discussão que nem sabe o que a gente quer exatamente. Boa. A forma simples e consciente de fazer isso com você mesmo é, pô, qual desejo ou qual necessidade não está sendo atendida aqui? Pô, eu estou falando com o Diego e, puta, tá... E aí eu me pergunto, assim, mentalmente, puta, qual necessidade não está sendo atendida aqui, minha e dele? E eu posso trazer até essa pergunta para a conversa, mas qual que é o objetivo, qual que é a expectativa, qual que é a intenção que precisa ser atendida nessa nossa conversa? E é muito legal que eu convido vocês, à medida que vocês forem mapeando, entendendo esses elementos, volta na conversa ali que eu trouxe de exemplo, na treta dev. Se em vez do cara falar, oh, eu vou ficar comentando enter, e outro falar, oh, você é barbado, você não sei o quê, em vez de falar assim, meu, qual é a necessidade que você tem aqui? Qual que é a sua expectativa quando eu submeter um negócio aqui? Pô, já muda, já é diferente. Porque mesmo que o cara não tenha xingado, ou não sei o que lá, ele usou uma linguagem extremamente passivo-agressiva. E a outra coisa, para você conseguir mapear a identidade, identificar a identidade, tem que usar uma coisa rara ultimamente, que é o escutar. Né? A gente hoje, muitas vezes, a gente escuta só para esperar a pessoa parar de falar, para responder o que já está engatilhado que eu ia responder. Não escuta, respira o que foi dito, processa. Olha que legal, tem várias fases a escuta da gente. Tem aquela fase que a gente ignora e pronto, né? A pessoa está falando e eu estou no WhatsApp aqui, foda-se. Tem aquela que eu finjo que eu estou... Sei, Thaís. Então, não, fala que eu estou ouvindo. Fingindo, lixo. Ela começa a melhorar, mas tem aquela escuta seletiva que eu ouço uma parte do que você falou, mas não ouço tudo, que também é problemática. Ela só vai começar a ficar boa quando a gente coloca atenção. Coloca um estado de presença e um estado de atenção para o que a pessoa está falando, para a situação. Aí ela começa a melhorar. E dá para melhorar ainda mais, que é quando a gente vai para um lugar de empatia. Pô, deixa eu me colocar no lugar desse cara que está em 3 projetos mesmo, eu estou em 5, ou deixa eu me colocar no lugar desse cara que está em 5 projetos, eu já estou em 3, eu já sei como é difícil em 3, mas em 5. Quando começa a escuta ser empática, já muda totalmente também o caminho que vai tomar essa conversa. De novo, de acordo com o Instituto CNV, lista de necessidades muito comuns que nós temos como humanos. Empatia, aceitação, pertencimento, liberdade, alimento. Porra, quem não conhece gente quando está com fome vira um bicho, né? Às vezes a pessoa tem necessidade, pô, vamos comer alguma coisa, calma, vamos comer alguma coisa para a gente conversa, que eu não consigo pensar direito quando eu estou com fome. Suporte, apoio, e por aí vai, tá? Aqui é uma lista de necessidades. Se você está estruturando para conversar com alguém e precisa de uma ajuda, vem visitar essa lista, ver qual que é a necessidade que você precisa para ter essa conversa, que você quer ser atendida. E aqui está o repertório e por aí vai. Se vocês prestarem atenção, são valores que a gente tem como seres humanos, né? Se esses valores não estão sendo atendidos numa conversa, eu vou ficar muito puto, eu vou ficar muito irritado. Não vai dar certo, eu vou querer matar um, né? Eu vou querer agredir verbalmente, eu vou querer lacrar, se não está sendo atendido. Deixa eu ver se tem algum comentário ou pergunta para a gente fazer o último, buscar uma forma de entender o outro. Tá. Deixa eu ver aqui. Eita, fui mudar de tela e arrastei. Boa. E o 4 é o pedido, né? Então, observação, necessidade, sentimento, e aí na conversa precisa ficar claro, tá bom, mas o que você quer, André? Né? Você veio conversar comigo sobre esse assunto, você já trouxe uma observação, já trouxe como você se sente sobre isso, já trouxe o que você precisa que seja atendido, mas o que você quer, né? Às vezes a pessoa só briga com você e não resolveu o assunto. Então, o pedido é super importante. Uma coisa é a seguinte, o pedido ele precisa dar a liberdade da pessoa dizer não. Se você vai conversar sobre uma coisa que te incomoda na pessoa, mas a pessoa não tem direito de dizer não, então não é comunicação não violenta, você vai usar outra comunicação, uma imposição, uma comunicação, um comunicado, estou comunicando tal coisa. Agora, se é uma comunicação não violenta, tem que ter a liberdade da pessoa fazer escolha. A outra coisa é nesse mesma linha, não pode ser uma exigência. Se aquilo que você vai informar é uma exigência, é uma lei, é algo que foi definido ali, então é comunicar e pronto, não precisa
usar essa abordagem. E talvez o mais importante, precisa ficar claro, precisa ser específico o que você quer. Se eu falar assim, Júlia, eu quero que você me respeite nas próximas dailies. O que é respeito para você? É eu não te interromper? Ou é eu responder? O que é respeito? Não está claro. Se eu falar só isso, falar, Robertson, eu preciso que você me acolha quando eu tiver uma treta dessa aí. Mas o que é acolher? É eu te dar um abraço? Ou é eu te acalmar? Então você não pode ser vago, porque senão a gente nem sabe o que você quer da sua vida. Então essa informação sobre o pedido. Temos aí os 4 elementos. Vamos montar situações aleatórias com esses 4 elementos, para vocês verem como é que fica legal? Importante dizer que esses 4 elementos podem ser usados em qualquer ordem, que eles vão funcionar, você usa na ordem que você quiser. Eu vou dar vários exemplos em ordens diferentes. Vou pegar o Daniel aqui. Daniel, observação. Daniel, você ainda não começou a trabalhar na sua task. É uma observação. Isso me deixa preocupado e apreensivo. Sentimento. É importante para mim que a gente cumpra os prazos combinados com o cliente. Necessidade. Cumprir o combinado. Você pode dar uma atenção para esse assunto e concluir até sexta de manhã, por favor? Pedido. Em vez de eu falar, caralho, Daniel, você está sentado em cima dessa porra dessa task aí a semana inteira, não fez nada, vai deixar para a última hora, vou ter que ficar dando desculpa para o cliente, você vai me fuder desse jeito. Não. Pô, Daniel, você não começou a trabalhar nessa parada. Estou preocupado pra caramba. A gente não pode estourar o prazo nesse projeto. Cara, eu preciso que você dê uma atenção nisso aqui, por favor. No máximo até sexta de manhã ela esteja concluída. Pode ser? E aí é muito diferente. Daniel não vai virar para mim, se eu falar desse jeito, e falar, seu arrombado, eu tô com 3 projetos. Ele não vai, porque, porra, eu não armei nenhuma bomba junto a ele. Vamos sair um pouco do trabalho, vamos para o dia a dia, vou usar comunicação não violenta com a Glaucio Tales. Glaucio Tales, eu vou começar pelo pedido aqui, ó. Glaucio Tales, vocês estavam me acompanhando no almoço hoje? Pedido. Necessidade. Eu estou precisando conversar e refletir. Observação, eu tive uma reunião difícil, ouvi um monte de coisa negativa do meu trabalho. Sentimento. Observação. Sentimento, eu estou me sentindo meio chateado. Trouxe todos os elementos ali, e a Glaucio Tales pode falar, puta, não dá hoje eu já tenho compromisso, ou pode falar, cara, vamos almoçar. Então, você pode usar no dia a dia. Vou pegar outra aqui, ó. Só para brincar de ordens diferentes. Agora eu vou começar pelo sentimento. Ana, eu tô bem seguro hoje. Observação. Preciso fazer uma palestra importante para a galera ali da Vindi, e necessidade, eu preciso ampliar minha confiança de que eu estou dominando esse conteúdo. Pedido, você pode assistir um ensaio meu e fazer considerações, perguntas e tal, e praticar comigo? Trouxe todos os elementos. Tá bonitinho, vamos pegar coisas mais treta? Vamos pegar coisa mais treta? Vou pegar isso aqui, ó. Carlos divide, né, que eu moro com o Carlos. Carlos, quando eu vejo 2 pratos sujos no sofá, observação, estou vendo os pratos sujos, a câmera pega. Eu fico irritado, eu fico puto, eu fico muito irritado. Você pode colocar o seu sentimento ali. Sentimento. Porque eu preciso que você participe da organização da casa, necessidade, organização. Você poderia colocar as louças sujas na pia, por favor? Pedido. E eu falo sério, eu falo bravo, não tem problema, eu trouxe meu sentimento. Para fechar aqui, ó, uma daily. Aline, você me interrompeu 2 vezes na daily ontem, inclusive numa das vezes você falou, André, você está falando merda. A câmera pegou ela falar, você falou, André, você está falando merda. É uma observação. Quando você faz isso, eu me sinto irritado e desrespeitado. Sentimento meu, trouxe para a conversa. Eu acho fundamental você se posicionar quando discordar de mim, de maneira respeitosa. A necessidade que eu tenho respeito, mas não está claro o que é respeito. E aí eu vou trazer o pedido mais específico. Das próximas vezes, eu queria te pedir 2 coisas. Você poderia esperar eu concluir minha fala e poderia apresentar sua ideia de uma maneira construtiva, sem criticar a minha, por favor? Pronto, trouxe aí 5 elementos, os elementos em 5 ordens diferentes. É assim que você monta uma conversa. Me fala se na treta que vocês ouviram no exemplo, se a pessoa cuidasse de falar observação, o sentimento, a necessidade, o pedido, se ela ia descambar para aquele negócio absurdo que ficou de troca de farpas ali, muito, muito dificilmente ia para um lugar daquele. Ia focar no que estava incomodando, que era a forma como o cara mandou a task para o outro ali, e o outro, o quanto que ele estava demorando. Mas ia focar naquele assunto de uma maneira
Eu posso trazer, eu posso falar, pô, eu fico frustrado. Eu espero que você, como sênior, possa fazer isso. Mas é diferente quando você mostra o que você está vendo, mostra o que você está sentindo, mostra o que você precisa e faz um pedido de uma maneira específica, assim. Bom, em meia hora e uma hora, é o que eu consigo resumir para vocês de comunicação não violenta, para vocês começarem a entender os elementos presentes, como já saí usando. Eu lembro uma vez, eu dei uma palestra dessa, essa é uma palestra que eu estou fazendo de maneira itinerante, eu estou levando para vários eventos, para o DevOps Days, para o TDC, aqui nesse convite, porque nesse semestre eu vou focar nisso. E eu lembro que no ano passado, eu estava lá em Vitória, no final de um evento que teve, e a gente foi tudo para a mesma lanchonete, tinha umas 40 pessoas na mesa. O que acontece quando você faz pedido e não chega, e tem muita gente na mesa? Começa a atrasar, ou vem errado, não sei o que lá, dito e feito. Qual foi o pedido que deu errado? O meu. Chegou o pedido de todo mundo em volta de mim, eu lá esperando chegar o meu, e chegava, passava, chegava da pessoa do lado. Aí o cara fala assim, Brandão, quero ver se eu usar CNV aí agora. E eu falo, pô, dá para usar perfeitamente, vamos lá. Observação, eu vou falar, olha como eu vou falar com a pessoa que está atendendo da maneira mais respeitosa possível, eu vou usar os 4 elementos. Observação, vou mostrar para ele que chegou o pedido de todas as pessoas e o meu não chegou. É uma observação. Sentimento, fome, velho, tô morrendo de fome. Necessidade, preciso comer. E o que eu vou pedir para ele é para ele ver se está tudo certo com o meu pedido, se não deu nenhum problema, se tem como ele trazer o meu quanto antes. E foi isso mesmo. Chamei o garçom, falei, chegou o dele tá todo mundo em volta de mim, o meu não chegou ainda. Puta, eu tô com muita fome, tô precisando comer. Tem como você ver se aconteceu alguma coisa com o meu pedido, se extraviou, ou se já tá vindo, por favor? Putz, claro, não, já era para ter chegado, deve ter acontecido alguma coisa. O cara foi lá e já voltou com o pedido na mão, falou, cara, já tava no jeito aqui. Então, assim, você pode usar no dia a dia, em vez de ser mal educado com a pessoa que está atendendo, você pode usar no dia a dia, falar o que você está sentindo e tudo mais. É só um exemplo para vocês verem que a comunicação não violenta você pode usar no trampo, mas em outras coisas. Dicas para conversa difícil, precisa se preparar. Não adianta você chegar ali no Go Horse e querer fazer, porque a gente vai acabar fazendo um julgamento em vez de uma boa observação. Identifica as historinhas que você vai se contando. Eu tenho que conversar com a Thaís, mas a Thaís, como a Thaís é difícil, a Thaís é teimosa. Não, se você já está contando todas essas historinhas, você vai cagar na comunicação. Elimina isso e fala, eu preciso falar com a Thaís sobre esse assunto. Esse é o assunto. Essa é a minha necessidade, esse é o meu pedido que eu vou fazer para ela. Durante a conversa, o cuidado é de não ficar impondo, né? Criar um objetivo ali que seja comum. E explorar o caminho dos outros sempre, se está acontecendo dessa forma, o que está acontecendo? A pessoa também tem sentimentos, ela também está trazendo para a mesa um comportamento que é reflexo de um sentimento. E depois de uma conversa boa, tem clareza de próximos passos. Depois eu faço, entendi, Robertson, então, de hoje em diante eu vou fazer desse jeito, posso contar com você também, de quando acontecer você fazer isso? Então, tem que ter clareza do que vai acontecer, tem que ter comprometimento. Tem antes, durante e depois. E as dicas gerais às vezes, a gente aprende a comunicação e acha que tem que falar tudo. Não. Tem coisa que você tem que tomar cuidado, que situação muito sensível e tal, e, guarda para você. Não é porque você sabe se comunicar bem que você vai sair sendo a pessoa que vai falar tudo e vai o tempo inteiro querer resolver. Não. Tem coisa ali. Então, pensa sempre nos riscos de falar e de não falar. Sempre ter esse cuidado. A outra coisa é o seu humor influencia. Se você está muito alterado, vai tomar um café, vai comer alguma coisa, deixa para o dia seguinte, talvez, e sempre ver as pessoas como racionais, decentes e razoáveis. Nunca fica julgando as pessoas e rotulando as pessoas, porque você vai errar a mão na hora de se comunicar. A comunicação, quando estiver acontecendo, se preocupa em deixar aquele ambiente seguro. No seu ambiente de agressão, de treta, de acusação, não, um ambiente seguro, para que as pessoas possam baixar a guarda e fluir a conversa. E uma coisa que não pode faltar pede para a pessoa trazer o ponto dela, como é que ela discorda de você, por que ela discorda, como é que ela construiu esse raciocínio, entenda a opinião da pessoa, ouça, porque a principal coisa é que a gente não vê o mundo como ele é, né? Eu gosto muito dessa frase. A gente vê o mundo como a gente é.
Então, quando você for numa conversa, ouve, entende o mundo da outra pessoa e a vida que segue. Para essa palestra aqui, eu usei os elementos da comunicação não violenta, essas outras dicas também. Esses 2 livros são muito legais para vocês conduzirem boas conversas difíceis. E esse TED Talk é uma delícia. Ela usa a estrutura da comunicação não violenta numa situação com a mãe dela, a Carolina. Então, para você ainda ter outros exemplos e outras situações, fica legal. Deixa essa dica para vocês. E muito obrigado. Me sigam aqui, ABS Brandão é o meu Twitter, e meu Instagram, e Flowfoco, no Twitter é Flowfoco, eu preciso corrigir aqui, eu fui muito burro, eu criei Flowfoco tudo junto, e no Twitter é Flowfoco tudo junto. Então, coloca Flowfoco ali que você me segue lá também, que eu vivo postando essas coisas, eu compartilho o slide lá, se vocês quiserem. E é isso, galera. Deixa eu parar de compartilhar, porque agora talvez seja a hora de boas perguntas aí. Bora conversar. Boa. E aí, pessoal, agora tem mais alguns questionamentos aí para trazer. Eu tenho um ponto, cara. Às vezes as pessoas, normalmente no ambiente de trabalho, acaba aceitando que algumas falas dão resultados, então por isso que elas são postas daquela maneira. É verdade isso ou tem como a gente modificar esse tipo de fala? Tipo, existem ambientes que precisam de uma fala que alguns chamariam de com atitude, mas que soam extremamente agressivas, mas que aquilo está trazendo resultado. Como que a gente muda isso dentro de qualquer ambiente? Só antes de falar, a Júlia sugeriu parar a gravação para esse bate-papo aqui. Beleza, pode me responder essa minha aqui, depois eu paro a gravação. Primeira coisa, assim, se é uma fala que está incomodando, ela não é boa. Se é uma fala que está gerando desconforto, desrespeito, está indo para um lugar ali onde ela não é boa. E aí a primeira coisa é trazer para a consciência. Às vezes as pessoas já falam no automático, porque ouvi falar, é aceito na cultura da empresa e tal, e aí a gente vai no automático. Então a primeira coisa é, em algum momento, alguém parar e começar a trazer para a consciência. Gente, eu acho que essa fala não faz mais sentido, ou eu acho que essa fala, ela desrespeita, ou ela não é inclusiva. Eu trabalho como consultor há 5 anos, eu trabalhava numa consultoria que tinha 18 consultores. E eu trabalho desde 2017. E 2017 para cá, a gente teve uma evolução muito grande na nossa consciência em relação a várias ações de inclusão, várias ações de falas machistas, homofóbicas, capacitistas e por aí vai. E a gente trocava entre a gente, os consultores, falava, gente, tem uma fala nossa que as pessoas costumam falar que está me soando como capacitista. Vamos rever se a gente continua usando como consultor essa fala? E a gente estudava, lia um monte de coisa. E às vezes a gente estava num treinamento e ouvia uma fala e eu falava, nossa, é normal vocês falarem isso aqui e tal? Não, aqui é normal, aqui a gente é bullying com amor, tal. E, cara, não é normal. Então, eu acho que a primeira coisa é falar individualmente para a pessoa que mais fala que ela fala, né? Sempre tem uma pessoa que ecoa que ela fala com mais frequência. Chamar essa pessoa e falar, olha, essa fala, ela é ofensiva, ela pode ser considerada ofensiva, capacitista, ou homofóbica, ou sei lá, para que caminho ela vai, e trazer para a consciência da pessoa. Você talvez não mude na hora ali, mas você trouxe para a consciência e essa pessoa vai, pelo menos a próxima vez, ela não fala no automático, ela vai fazer consciente. Talvez ela fale e ainda fale, eu sei que não sei o que lá vai falar, mas isso vai começando a gerar um desconforto na pessoa que está falando e a mudança vai acontecendo a partir de um desconforto. Mas eu não acho que a gente tem que aceitar culturalmente coisas, senão a gente estaria falando um monte de besteira. Porra, até eu estava falando disso esses dias, a gente tinha falas que eram horríveis, que se eu falar, eu não vou falar aqui, né? Isso é coisa disso, ou isso é coisa... Eu estava no Nordeste, né? Meu pai é nordestino, e aqui em São Paulo as pessoas falam muito, isso é coisa de baiano. E a gente aceitava, não incomodava ninguém, era um jeito... Cara, hoje isso é extremamente... não cabe. Então, tem coisas que a gente precisa corrigir, seja no trabalho, ou seja até na família da gente, no convívio da gente. Então, não tem
não tem que levar adiante coisas que já não são para todos ali, que não são respeitosos, inclusive. Enquanto o pessoal, só dar mais um minutinho pro pessoal lá da Twitch para ver se tem algumas perguntas, que daí daqui a pouco a gente encerra também, mas só para complementar não, trazer um conhecimento aqui. Eu tenho uma talk que eu tenho feito já faz uns 6 meses, que não é porque você aprendeu apanhando que você ensina batendo. E eu tenho feito as modificações de como era na década de 90 e como hoje não cabe mais nada, nem da década de 90, nem do começo dos anos 2000, que a gente tinha práticas extremamente questionáveis, entendeu? Nocivas demais. Então é bom que a gente se adeque a esses novos momentos e que essas adequações trazem resultados melhores do que se alcançava daquela maneira. Então, inclusive recentemente, se eu não me engano, a Anitta se envolveu num episódio polêmico, que vazou como que ela tratava os funcionários dela, da equipe dela, e ficou uma polêmica sobre isso, como que ela lidava com aquilo da maneira que ela... E muita gente olhou que aquilo era uma forma, com atitude, com energia, e que não era bem isso como a gente faz a leitura hoje, depois de bastante tempo, depois de estudos, que nem esse da comunicação não violenta. Não tem pergunta aqui na Twitch. Eu vou agradecer o pessoal que seguiu com a gente, principalmente o Badux, o Jefferson, que mandou a raid aí pra nós, então o pessoal ficou acompanhando. Obrigado para todo mundo que... E a semana que vem, dia 17, 17, Badux vai estar aqui com a gente também no Love Code. Ainda não temos o tema, porque ele vai segurar até o último, que eu tenho certeza, quando ele conseguir responder, para falar qual que é o tema que ele vai trazer. E o mais legal disso é que a gente vai tentar fazer, eu vou estar lá na Expo Favela e vou tentar fazer a transmissão de lá, de todo aquele burburinho da Expo Favela na semana que vem. Então, obrigado pessoal da Twitch, valeu mesmo. Todo mundo que acompanhou aqui, eu acho que foi bacana esse papo. Eu vou encerrar aqui a gravação aqui na Vind, vou encerrar a transmissão e a gente continua mais uns minutinhos aqui com o pessoal da Vind, beleza? André, você quer falar pro pessoal lá da Twitch, pro pessoal que você convidou e colou em massa aqui, tá? Valeu, pessoal. Abraço, obrigado por ter colado aqui. Pô, vocês são demais, sempre apoiando meu trabalho. Queria deixar um abração para vocês e agradecer por vocês estarem aqui. Você estava essa semana ainda no DevOps Day, você vai fazer alguma apresentação na semana que vem para o pessoal que quer te acompanhar, alguma coisa assim? Você quer falar aí? Fica livre, cara. Pô, eu vou estar no TDC Conference, dia 23, na talk de carreira e mentoria. Mas vai ser essa talk, vai ser igualzinha, só vou mudar o template para colocar no TDC e talvez se tiver algum exemplo novo de lá para cá, alguma treta nova, eu incluo também. Mas vai ser essa talk que está sendo itinerante. Obrigado, gente, que está acompanhando aí. Eu vou encerrando aqui. Prazer, quem não conhecia o canal, vai acompanhar. Tipo, eu tô aprendendo com o Jefferson essas paradas. Ó, pega aí o bagulho. Valeu, gente. Até a semana que vem.